A todos e a todas, então, saúdo em nome de Jesus Cristo. Estou certo que o feriado trouxe algumas pessoas que não podiam vir e distanciou outras que tiveram outros compromissos, outros programas. Eu quero começar falando desse pequeno formulário que eu preparei, esse quarto formulário, porque este eu gostaria que vocês preenchessem e me devolvessem no nosso próximo encontro. Caso queiram ficar, ou pegue mais uma cópia, que temos mais cópias ali, ou tire uma cópia xerográfica para você. Penso que ele vai ser muito importante para mim, para me orientar. Por isso eu vou explicá-lo então. Todos estão com ele em mãos? A primeira pergunta, dividi o dia em 3 tipos de atividade. O descanso, incluído aí o lazer, o sono, qualquer outra coisa que você diga que não seja trabalho. Meditação, reflexão, leitura da Bíblia. Então, 3 itens. É muito provável que o trabalho vai dar o percentual maior, mas gostaríamos que cada um fizesse essa mensuração. Então, quantas horas de 24 você gasta em descanso e o que isso representa em percentual das 24 horas, né? Segunda pergunta é a seguinte, muito difícil, eu mesmo depois fui fazer, difícil demais. Que lugar essas atividades ou coisas ocupam na sua vida? De 1 a 10. Em que 1 é a coisa mais importante e o 10 é a menos importante. Você pode dizer, está um pouco genérico. Ok, é proposital. Você pode dizer, está um pouco repetido. Da proposital. Então, eu tinha um elenco maior de coisas e cortei algumas para ficarmos só com 10. Fiquei muito na dúvida, só na hora de imprimir que eu fechei, que eu tinha outro item que eu coloquei e depois eu tirei. Então, nem a saúde, de certo modo, né? Por isso que eu não chamei de atividades, coloquei coisas, não é? Que valor... Quase que valor tem para você isso. É totalmente subjetivo, mas apenas ajudar a gente a organizar como é que nós estamos nesse negócio aí. Então, carreira vai depender, evidentemente, até da nossa idade, tem um valor maior ou menor no momento em que estamos na nossa vida, não é? Deus é algo vago, mas Deus está aí, igreja também, oração, é um valor, não é uma atividade. Dinheiro, a família, a igreja, a leitura, qualquer tipo de leitura, a oração, a nossa saúde, o serviço ao próximo e o sucesso. Então, as coisas aqui, como disse o Galgô muito bem, estão misturadas. Tem coisas que são coisas, tem coisas que são atividades, tem coisas que são pessoas, mas é bagunçado assim de propósito. Agora, tem uma contraparte. É a folhinha depois da página. É quando você vai dar essa folhinha que está grampeada aí para uma pessoa importante na sua vida preencher. Maridos, complica, não dá para a esposa, não que complica. Você coloca assim, marido coloca assim. Em primeiro lugar, família. Aí a mulher coloca assim. Para ele é 10, não é 1. Em 10º lugar, aí tem um conflito, né? Mas o que? É de propósito. Vamos ver como é que isso é na prática, para ajudar a gente a pensar, né? Outra coisa, como é que você se sente quando você perde alguma coisa? Perdeu o ônibus, perdeu uma entrevista, perdeu o concurso, você perdeu. Como é que você reage à perda? Perdeu alguém? Essa é a ideia, é bem livre. Qual a sua vocação na vida? Não sei. É uma possibilidade. Nunca pensei nisso. Eu quero saber.
eu sei é a seguinte. Agora eu volto à primeira pergunta, em que você disse que você gasta X% por dia nessas coisas. Eu mudo a pergunta assim: se você pudesse ditar o ritmo da sua vida, como é que seriam esses 3 itens? Pode ser igual, pode não ser. A ideia é que você faça uma reflexão sobre isso. Então, depois você peça alguém para... Estou devendo um que me deu para preencher aquele primeiro, não preenchi, estou devendo, vou pagar. Alguém que preenche e dá esse aqui para você. Então, como eu disse, esse eu quero que você me entregue anonimamente, você me entregue, e se você quiser guardar, você tira uma xerox, ou você pegue ao final mais uma cópia disso que temos disponíveis para quem assim desejar. Os formulários ou questionários, etc., nos ajudam a ser um pouco mais objetivos, né? Não nos ajuda a não ser hipócritas. Ou seja, escrever aquilo que nós gostaríamos que achassem a nosso respeito, né? Nós gostaríamos que pensassem que nós dedicamos X horas à oração, mas nós não dedicamos. Mas gostaríamos, a gente coloca lá 2 horas por dia. Eu gostaria, né? Vamos procurar falar conosco mesmo do modo mais veraz que nós pudermos. Eu fui tocado por um parágrafo ao preparar o estudo de hoje. Atenção, a vida não é isto. E esse parágrafo que está no Para Pensar, que está nas memórias de Eugene Peterson. E é um parágrafo, a mim, me tocou poderosamente. Eugene Peterson já tem mais de 80 anos de idade, traduziu a mensagem, pastoreou uma única igreja que ele fundou durante quase 30 anos, e ele escreveu um livro, seu mais recente livro, chamado, em inglês, A Pastor a Memoir, seria um pastor, um testemunho, e em português está Memórias de um Pastor. É um livro magnífico, não só para pastores. E nesse livro, ele apresenta esta frase que eu achei tocante, que eu vou ler aqui. O contexto cultural em que estou imerso requer, ao menos de mim, uma vigilância incansável para preservar a minha vocação desta poluição cultural tão perigosamente tóxica para as pessoas que desejam seguir a Jesus de um modo que ele não deixe de ser Jesus. Eu queria que minha vida, tanto minha vida pessoal quanto profissional, fosse modelada por Deus, pelas Escrituras e pela oração. Vamos pensar num pastor, caso dele. Contexto norte-americano, que tem semelhanças e diferenças com a nossa. Vamos nos deter na nossa realidade, no nosso contexto. Um pastor, ele tem um sem número de atividades. Ele diz que controla a sua agenda, mas quem dá a agenda dele é a sua igreja. Porque os mortos não avisam antes, as crises não são marcadas com antecedência, as diversas situações não podem ser totalmente previsíveis. Isso faz parte da vida de um pastor. Ele sai de uma festa de casamento para um funeral e vice-versa.
e não pode rir nem chorar nos lugares trocados. Isso é bem tranquilo. As demandas sobre ele também são mais do que ele pode realizar. Isso também é tranquilo. No entanto, um pastor tem sonhos para a sua igreja. A grande questão é se esses sonhos são legítimos ou se esses sonhos da cultura em que ele está mergulhado. Vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Quando os pastores se encontram, o diálogo, depois do bom dia, boa tarde, boa noite, é o seguinte: que igreja está pastoreando? Primeira pergunta, igreja X. Segunda pergunta, quantos membros tem ela? Terceira pergunta, às vezes se faz, às vezes não se faz. Qual é a contribuição média mensal da igreja? São as 3 perguntas que aparecem basicamente. O pastor, então, ele, ao responder essas perguntas, pode acrescentar algumas informações, sobretudo uma, que é a seguinte: a minha igreja tem 300 membros, mas quando eu a peguei, tinha 30. Pela graça de Deus, eu multipliquei por 10. Esse diálogo é inapelável. O pastor se encontrou, esse diálogo acontece. Ora, por que ele diz que pegou com 30 e soltou com 300? Porque ele quer mostrar para o seu colega que ele é bom. Ou quer mostrar para o seu colega, antes que o colega que tem uma de 1000 diga só 300, ele diga, eu peguei com 30, está com 300. Então, extraordinário. Não tem razão porque o cara dizer, poxa, só 300, a minha tem 1000. O pastor, então, ele acaba sendo movido pela ideologia do crescimento. A igreja tem que crescer. Há alguns anos me encontrei com um pastor e eu quero dizer aos irmãos que esse diálogo comigo não acontece. Não pergunto e não respondo a esse tipo de diálogo, porque eu já o analisei e concluí que ele é nocivo. Se a pessoa falar, se perguntar, eu vou desconversar. Porque a gênese dela está um negócio chamado comparação. E as pessoas são incomparáveis, e as igrejas são incomparáveis. Mas, há algum tempo me encontrei com um pastor. E o assunto acabou girando em torno de culto de quarta-feira, culto de oração. Eu disse, puxa vida, já fiz de tudo, nosso culto tem muito pouca gente. Domingo está tudo cheio, mas quarta-feira é muito fraco. Aí ele disse, pois na minha igreja, o culto de quarta-feira é mais cheio que o de domingo. Ah, é? É. Ele sacou um cartãozinho e me entregou esse cartãozinho. Do tipo, faça como eu faço. Esse cartãozinho, eu não posso dar detalhes, de modo algum. Esse cartãozinho era necessário que a pessoa levasse ao culto de quarta-feira durante 10 quartas-feiras subsequentes, com os seus pedidos. E ao final de 10 semanas, ele então seria abençoado. Eu disse, fulano, não tenho nada contra você fazer, mas eu não farei. Mas observem, por que não fazer? Já pensou os resultados, como seriam provavelmente tão grandes? Talvez nem tanto que eu não faria com tanta ênfase que ele faria, né? Eu faria com muita vergonha, talvez. Eu estou dizendo que todos nós, eu de propósito coloquei o exemplo de um pastor, é o caso aqui do Eugene Peterson.
Todos nós, e um pastor também o é, ele é tentado, seduzido, levado a pensar segundo aquilo que chamou aqui o Peterson de poluição cultural da sua época. Eu fui a uma igreja pregar há alguns anos, e um grupo musical, antes da mensagem, veio cantar. Até aí, tudo bem. Só que o grupo musical, na verdade, imitava um outro grupo musical famoso. Provavelmente sem ter consciência que imitasse aquele outro grupo musical famoso. É isso que Peterson está chamando de poluição cultural, que eu estou chamando de cultura no terceiro bloco. A gente não percebe. É algo que, como se fosse uma onda que passa sem que nós percebamos que ela nos leva a fazer coisas que não tem nada a ver conosco. A andar num ritmo que não é o nosso ritmo. E o grande perigo da poluição cultural é que ela não tem cara de poluição cultural. Ela não parece poluição. Ela parece uma coisa boa. Ela parece um ar bom de se respirar. Então, esse pensamento aqui, para mim, é capital. Diz então Peterson, sua última frase: eu queria que a minha vida, tanto minha vida pessoal quanto profissional, como pastor, no caso dele, se aplica a qualquer um de nós, fosse modelada por Deus. Molde, modelo, formato, a cara, pelas Escrituras e pela oração. Acho que esse pensamento para mim, e um outro que vou citar também logo, que eu acho que vale muito a pena enquanto estamos com as nossas mentes totalmente ativas, é um pensamento de Paul Tournier, também igualmente extraordinário, que vale a pena a gente pensar profunda e seriamente nisso que ele nos diz, que está no final do texto, é a nota número 5. Eu não posso dizer a página porque a minha paginação é diferente. Então, nota número 5, antepenúltimo parágrafo, que começa: vivamos. Paul Tournier é um já falecido, era um psicanalista suíço, que escrevia com grande profundidade, cristão bastante envolvido, profundamente conhecedor da psique humana. Ele escreveu o seguinte: à luz das Escrituras, nossa vida é dom de Deus, tesouro incomparável, a nós confiado. Palavras do apóstolo Paulo, né? Potencial que devemos cultivar e defender para que produza frutos. Deixar-nos aniquilar, esmagar as aspirações que Deus pôs em nosso coração, calar nossas convicções, renunciar à nossa personalidade, permitir que o outro decida quais são os nossos gostos e imponha sua vontade e seus conceitos, significa enterrar nossos talentos, como faz o servo da parábola. É desobedecer a Deus por medo dos homens.
É um parágrafo poderoso. E resume tudo que eu pretendo dizer e já estou dizendo nesta noite. E, de certo modo, fecha o raciocínio que vínhamos anteriormente desenvolvendo em torno da ideia central até esse momento aqui em nossos encontros, que ao longo da vida, sobretudo em nossa infância, vão nos pregando mentiras que nós compramos como sendo verdades, dos mais variados tipos. Mentiras que se tornam padrões de vida. É imperceptível, porque geralmente são mentiras contadas pelos nossos heróis, as pessoas a quem nós mais admiramos, e tanto admiramos que aquilo que elas fazem nunca percebemos como sendo errado, mesmo depois que alcançamos a vida adulta, levando-nos inclusive a reproduzir aquilo que fizeram conosco, embora aquilo fosse errado. Porque o menino que vê o seu pai batendo na sua mãe, depois bate na sua esposa, se teoricamente ele deve ter entendido que aquilo era errado, mas tendo vindo do seu pai, o seu herói, o seu Deus na terra, aquilo não era errado, aquilo foi inscrito como certo. Quando ele alcançou uma certa idade, percebeu que aquilo era errado, a sua percepção não foi suficiente para alterar o seu comportamento, porque já estava inscrito na sua mente, na sua alma. Eu estou repetindo esses pontos porque isso é muito mais sério do que a gente imagina. Muito mais sério do que nós podemos supor. É como se fosse uma estrada para o qual o nosso carro sempre converge, mesmo que queiramos tomar uma outra estrada. É isso que ele diz aqui quando ele fala que nós não podemos permitir que o outro, vivo ou morto, querido ou detestado, decida quais são os nossos gostos. Ali tem uma criança, e é provável que cometa um crime de vestir aquela criança com a camisola do Vasco. Camisola em Portugal, né? A camiseta do Vasco. Porque vão decidir o gosto da criança para o resto da vida. É só uma brincadeira, cada um faz o que quiser com o seu filho ou com o seu neto, a esse respeito. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu ganhei um livro. E quando eu comecei a escrever, eu percebi que eu ganhei 3 livros. Por essa época, foi quando eu aprendi a ler. Um se chamava Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. E outro se chamava Canções da Primavera, de Avelino Olírio de Souza. E o outro, um livro sobre Plácido de Castro, cujo autor eu não me lembro e acho que não li. Mas esses 2 eu li. Esses 2 livros me tornaram um escritor. Curiosamente, sobretudo, o de poesia, que era muito ruim. Mas, quando eu li aqueles poemas, aos 9 anos de idade, aquilo, para mim, primeiro me causou primeiro de poesia, livro de poesia que eu li, me causou um bem muito grande. E segundo, eu disse, eu posso escrever como esse camarada. E comecei a imitá-lo. Como ele era fraquinho, ficou mais fácil. Eu falei o nome dele aqui, espero que ele nem vivo esteja para ouvir essa coisa que eu falei aqui agora. Paciência. Então eu comecei a imitá-lo e comecei escrevendo poemas. E o outro, Monteiro Lobato, uma obra de grande valor, eu nunca ousei fazer coisa similar, mas povoou a minha imaginação e a minha
infância. Por que eu contei essa historinha pessoal, cada um tem a sua? Para lembrar que primeiro nós somos nosso corpo. Quando eu falo corpo, estou falando mente, coração, isso que nos constitui, que é visível. Mas nós também somos nosso contexto. E o meu contexto, além desses livros, tinha um outro elemento. É o que o meu pai, embora eu não tivesse, só tivesse então o primeiro grau, meu pai tinha uma excelente biblioteca. Hoje, ridícula, perto da minha. Mas, na minha época, era um mundo inesgotável. Não consegui ler todos aqueles livros. Se pudéssemos voltar no tempo, imaginássemos que eu não ganhasse aqueles livros e o que o meu pai não tivesse na biblioteca, seria eu um escritor? Claro que não temos a resposta. Mas eu posso afirmar que eu sou escritor por causa desse contexto. E assim, cada um com o seu contexto. Qual é o seu contexto? Nem sempre nós podemos estabelecer uma relação de causa e efeito. No meu caso, claro que imaginativamente, eu estabeleço essa relação. Pode ser que não tendo esse contexto, eu também o fosse. Pode ser, não temos como saber. Eu só posso saber que esse contexto favoreceu. Então, nós somos nosso corpo e o contexto, ou a cultura. Por isso eu perguntei no outro questionário, o que aconteceu naquele dia na história do país? Não é possível, por exemplo, uma pessoa que nasça no dia em que há as diretas já, em 84, que isso não tenha sobre ela algum tipo de influência. Mesmo que ela não tenha visto nada daquilo, conscientemente. Mas ela sentiu que tinha alguma coisa acontecendo. E depois ela foi vendo que as pessoas, você nasceu no dia das diretas já, você nasceu no dia das diretas já, eu estava no hospital tendo você e estava lá o Tancredo discussando, ou o Tancredo morreu, ou quando o Senna morreu, sei lá, alguma coisa. Isso tem uma influência sobre nós. Isso estou chamando de contexto ou cultura. Este corpo e este contexto vão gerando em nós compromissos ou valores, as coisas nas quais nós cremos ou as coisas a partir das quais nós fazemos o que nós fazemos. Por isso, a escola é muito importante, por isso a igreja é muito importante, tanto positivamente quanto negativamente. A rua é muito importante. O que você lembra, aqui falando aos homens, da sua infância? Possivelmente, a rua vai ocupar um lugar muito importante. Para as gerações novíssimas, parece-me que a rua não existe mais. A rua, a praça, essa ideia, não sei, não sou criança hoje, não posso saber. Mas talvez até para as crianças hoje, que elas saem à rua com seus pais, isso tem um significado, as coisas que acontecem na rua. E eu contei na penúltima aula, a minha corrida até o centro do nosso bairro lá, para ver o corpo do alemão caído no chão. Nunca esqueci esta imagem. E essa imagem faz parte do meu contexto, dos meus convívios. Esses elementos entrelaçados, portanto, oferecem 3 convites a nós. Eu vou então agora falar sobre cada um deles. E o meu objetivo não é nem falar nada muito original sobre cada um desses itens, mas chamar a atenção sobre esses itens. O primeiro é o compromisso da comparação. Aí me lembrei que, quando nós éramos crianças, todos nós aqui, sobretudo no Natal, ganhamos um presentinho
uma boneca, uma bicicleta, que eu nunca ganhei, uma roupa, nós imediatamente saímos à rua. Estou aqui no contexto de rua, né, gente? Nosso mundo hoje, não sei qual é o contexto. Para que os nossos colegas vissem o que nós ganhamos. E a pergunta sempre era: o que é que você ganhou de Natal? O que é? E todo mundo trocando. Então, quando você vai para um certo lugar, você foi achando que estaria talvez sozinho, mas todos fazem a mesma coisa. O que é que você ganhou? E aí nós começamos a comparar o que o outro ganhou, o que eu ganhei. É até provável que o valor que o outro dá ao que ele ganhou não é do mesmo modo do valor que eu dou ao que eu ganhei. Se eu queria muito uma coisa, nem que fosse uma bola de meia eu ganhei, ela vale muito mais do que a bicicleta último tipo do outro. Eu não queria uma bicicleta último tipo, embora seja 10 vezes mais cara, mas eu queria uma bola de meia. Mas nós vamos mostrar e nós vamos comparar. E vamos comparar os nossos pais. Em algum momento nós comparamos nossos pais. Então o pai daquele lá ama mais a ele porque deu um presente melhor ou aquilo que ele queria. E o meu pai não me ama muito porque não deu o que eu queria, deu uma outra coisa. Me deu roupa, por exemplo. Mas roupa não é presente. Quantas vezes as crianças, nós dissemos isso e ouvimos tal coisa? Roupa é obrigação dos pais, dá. Agora, brinquedo é outra coisa. Então eu comecei exatamente a voltar um pouco no tempo para ver quando isso começou. Muito provavelmente o nosso pai e nossa mãe não queriam que nós fôssemos para a rua exibir os nossos presentes. Normalmente não querem. Querem que nós guardemos até depois do dia 24, para usar depois do dia 24. Mas nenhuma criança aguenta. Não só não aguenta não usar, como não aguenta não mostrar. Então parece-me que comparar é algo que está inscrito no nosso jeito de ser. Como se nós precisássemos do espelho do outro para nos entender quem nós somos. Provavelmente, isso decorra do fato de que todos nós somos carentes de aceitação. Por alguma razão, todos nós precisamos ser amados. Então, nos comparamos com os outros para saber se somos amados tanto quanto os outros. Só que esse amor, na verdade, quando ele se compara, ele não é mais amor, ele é justiça. Que são duas coisas completamente diferentes e que se misturam aqui. Então nós quantificamos os amores, quantificamos os afetos. Porque quantificando podemos comparar. Se não quantificamos, nós não podemos comparar. Crianças comparam os pais, e na igreja isso é muito comum. É um território fértil. Aquela família. E a criança pode dizer: eu queria ser daquela família. Ter um pai como aquele pai é. Ou que, na verdade, ele imagina que é. E muitas vezes o próprio pai olha para um outro filho e comete a insanidade de dizer ao seu filho: ah, se você fosse como filho do fulano. Que uma criança compara os pais, ele é uma criança. Agora, que um pai compara um filho, eu acho que merecia ser internado num manicômio judiciário, porque é doido ou é mau, né? Desculpe o exagero, mas porque a gente faz isso, né? E aí, o resto da vida, nós vamos comparando e nos comparando. Isso é uma desgraça. Nós não queremos ser felizes, nós queremos ser felizes como nosso amigo é, ou como nosso vizinho é. O que é ser feliz? É ser como ele é
é ter o que ele tem. Talvez vocês digam, Israel está exagerando. Eu ficaria muito feliz se eu estivesse exagerando. Mas o motor da economia, de certo modo, advém exatamente disto. Um dos anúncios, um dos lemas das campanhas, sempre presente, mudando as palavras, é o seguinte: você ainda vai ter um. Ou seja, você se compara com quem tem, você ainda não tem, mas você ainda vai ter. E levamos isso, então, para o resto da vida. Quando comparamos, nós deixamos de ser nós mesmos. Queremos o carro que o vizinho tem. Trocamos de carro porque o vizinho trocou. Queremos pintar a cor da nossa casa da mesma cor que o artista X pintou a sua. Você vai dizer, isso não acontece. Basta você ir na loja de tintas. Quando você chega, eu queria pintar o meu quarto. Aí o rapaz pergunta assim, olha, leva essa aqui. Está todo mundo comprando essa cor aqui. Ok, esse argumento é muito pífio. O que eu tenho a ver com todo mundo? E se não funcionar, ele pega a revista Caras, diz, olha, está vendo essa casa aqui? Do ator X ou do locutor Y? Ele pintou dessa cor. É irresistível. Por que eu vou pintar a minha então também daquela cor, daquele tipo de tinta, ou daquele jeito? Porque pelo menos o meu quarto tem a cor do quarto do William Bonner. Nossos salários são ligeiramente diferentes, mudando assim de alguns milhões, mas pelo menos o meu quarto não estou assim tão por baixo. Nos salões de beleza, homens e mulheres cortam os cabelos conforme o artista A ou B. Quando uma artista põe um pingente assim, ou um brinco assim, e aquilo já é merchandising, aquilo vende a rodo. E a pessoa nem sequer disfarça, ela chega na loja que vende joias, joalheria, né, e pede assim, eu quero o pingente da fulana. Geralmente a personagem, não a atriz ou o ator. Olha, eu se fizesse isso, eu disfarçaria. Olha, aquele pingente que ele tem desse jeitinho assim, é igualzinho aquele, mas eu não teria cara de pau, eu não pagaria a vergonha de dizer que eu quero igual do fulano. Mas as pessoas não têm dificuldade de dizer, olha, eu quero o pingente, o brinco, o casaco, igual do fulano. E algumas lojas, quando você entra, está lá exposto tal qual você viu na novela, já para simplificar, ó, aquele. Não é? Então, acho que quando eu falo de comparação, eu não estou exagerando. Infelizmente, é assim. Nosso contexto e a nossa natureza nos leva a proceder assim. O que eu digo, então? Que a comparação é uma perda de tempo, é uma perda de energia, porque nos faz perder a alegria de viver. Porque ela produz duas bombas de efeito retardado. Uma é a autocomiseração e a outra é a inveja. Aquele que padece da moléstia da autoconsideração, da autocomiseração, diz o seguinte: se eu não sou igual a fulano, eu sou inferior a ele, ou quem sabe superior. Por que a vida me reservou ser inferior a ele?
Coitado de mim. A autocomiseração é sempre algo muito negativo. Quem é que me fez assim? É muito comum os filhos dizerem aos seus pais: eu sou assim porque a culpa é sua. Isso pode ser parcialmente verdade. Talvez tenha 25% de verdade e só. Porque de fato os nossos pais nos fizeram e tentaram, por amor ou por desamor, que nós fôssemos de um certo jeito. Mas só nós seremos aquilo que nossos pais quiseram que nós sejamos, se nós quisermos. Se nós paramos e refletimos, nós decidimos: eu não quero ser desse jeito, ou eu quero ser desse jeito. Tanto uma coisa quanto outra, a decisão, a responsabilidade é nossa. Ah, se eu tivesse nascido em outra família, ou em outro país, ou em outro contexto, além de ser o imponderável, você nasceu, foi nesse, não adianta você chorar, se for o caso, nada lhe garante que no outro você seria diferente do que você é. Um dia eu disse a um casal o seguinte: olha, vocês podem se separar, porque acham que um faz o outro infeliz. Mas não há nenhuma garantia, se você se casar de novo, que você não continuará sendo infeliz. Pelo contrário, é muito provável que continuará sendo infeliz. Talvez pensando: puxa vida, por que eu me separei? Custou caro pra caramba, eu continuo da mesma coisa. E a outra bomba de efeito retardado é a inveja. Ser invejoso é desejar ser o que imagina que o outro é. Por isso o mandamento é bem claro: não invejem, não cobicem. No caso coloca mulher e coisas, mas podemos ampliar isso. O invejoso é aquele que olha para outra pessoa e transforma essa outra pessoa na sua referência. E ao longo da vida tenta ser aquela pessoa. É o caso de Saul. Saul queria ser Davi, porque Davi matou o Golias, porque Davi foi num acampamento filisteu e voltou com 100 prepulsos de filisteu. Saul, as mulheres cantavam as glórias de Saul na rua. Saul, diz Davi, Saul queria ser Davi. E no caso dele, a maneira como ele encontrou de ser Davi era eliminando Davi, matando Davi. Mas Deus não permitiu que tal coisa acontecesse. E o mesmo sentimento não estava presente, nem o ressentimento, e nem a inveja, e nem a comparação, por parte de Davi. Então, a inveja gera ressentimento e rancor. É por isso que a inveja mata. Dizem algumas pessoas do campo psicanalítico que muitos famosos são mortos por admiradores que o invejaram e o mataram. Os homens, disse Goethe, não se conhecem uns aos outros com facilidade, ainda que ponham nisso o melhor da sua vontade, das suas intenções. Porque há sempre que contar com a má vontade que tudo distorce. Continua Goethe. Conhecer-nos-íamos melhor uns aos outros se não estivéssemos sempre a querer compararmos-nos uns com os outros. E aqui eu trago então o Salmo 139, na versão, a mensagem, nesse momento aqui. Senhor, Tu me moldaste por dentro e por fora, Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus.
é de tirar o fôlego. Sabe-se exatamente como fui feito, aos poucos. Como fui esculpido, do nada, até ser alguma coisa. No singular. Ou seja, compararmos-nos é abrir mão da nossa singularidade. Por isso, quem essas moléstias tem, deixar de comparar vai lhe fazer muito bem. Mas volto ao início. Se eu perguntar aqui a você, você se compara? Você talvez vai dizer que não. E talvez tenha que pensar mais profundamente para ver se é verdade, pode ser que seja. Se eu lhe perguntar assim, você conhece pessoas que estão sempre se comparando? Você vai dizer que sim. Você se exclui, mas talvez faça parte da mesma população. Porque desde criancinha a gente se compara. Interessante. Samuel nasceu com quantos quilos? O meu nasceu com 2 quilos a mais. Que importância tem isso? Absolutamente nenhuma importância. Samuel nasceu com quantos centímetros? Nasceu grande, hein? Grande, comparado com alguma outra medida, que não tem a menor importância. Mas essas brincadeiras mostram como esse negócio está arraigado em nós e como não é fácil a gente se livrar disso. A maioria das pessoas infelizes que eu conheço é infeliz por causa da comparação. Não vivem a sua vida, vivem a vida dos outros. E é impossível viver a vida dos outros. Não é a nossa, é a dos outros. O segundo elemento dos nossos compromissos dados pelo nosso corpo e pelo nosso ambiente ou a nossa cultura é a competição. Claro, não estou falando aqui da competição dos Jogos Olímpicos, do futebol, do voleibol, embora haja elementos disso aqui, eu estou usando essa palavra no sentido de um sentimento que advém da comparação e que resulta num desejo de triunfar sobre o outro. Marido e mulher começam a tratar de um certo assunto. De repente, os argumentos de um são um pouco mais plausíveis, mais lógicos, digamos, mais verdadeiros do que o outro. E o outro percebe. Então ele melhora os seus argumentos. E às vezes acaba no grito, ou no empurrão. Porque sempre que começamos uma discussão, nós não admitimos perdê-la. Nós sempre queremos ganhá-la. E se não for possível ganhar honestamente, nós trapaceamos. Se não for possível pela argumentação, nós elevamos a voz. Se não for possível pela paz, nós empurramos. Nós temos que ganhar. Talvez, quando você menino, chegou em casa chorando, falou com seu pai, com sua mãe, olha, o fulano me bateu. Volta lá e bate nele. E toda vez que o menino lhe ameaçar, você bata primeiro. Alguns aqui, eu preguei um sermão sobre isso, alguns defendem esse comportamento. Depois reclamam que o filho morreu porque deram um tiro nele. Mas isso é um outro assunto. É uma cultura instalada no nosso meio. Então eu fiz aqui algumas comparações. Queremos vencer a discussão com o nosso cônjuge, para que assim nós submetamos. Queremos ganhar o debate
travado com o colega, para que assim os elogios para nós sejam maiores. Queremos que os aplausos a nós dirigidos durem mais do que o do outro maestro, para ficar evidente que nós somos melhores. Queremos que o nosso livro venda mais do que dos outros autores, porque afinal de contas, nós escrevemos melhor do que eles. Queremos que a nossa igreja seja mais cheia do que as outras, para dizermos que nossa igreja, então, o poder de Deus é maior do que o das outras igrejas. Então, nós nos horrorizamos que os países façam guerra. Mas nós vivemos em guerras constantes. Alguns de nós inventamos guerras. Não sabemos viver sem estar guerreando, sem ter um inimigo. Uma autora chamada Susan Sontag, ela teve um câncer aos 70 anos de idade. Ela escreveu um livro sobre a doença como uma metáfora. Eu li alguns trechos em que ela diz o seguinte: por que quem está com câncer está numa guerra? Né? Os próprios médicos usam essa linguagem. Ora, quando falamos de uma guerra, nós falamos de vencedores e perdedores. Mas sabe que o câncer, ou a tuberculose, ou outra doença qualquer, faz parte da nossa vida. Não é um inimigo externo. Está dentro de nós, faz parte de nós. Então é uma metáfora infeliz. Mesmo que seja extirpado aquele órgão, a sua ausência marca ali uma presença. Eu só estou mostrando esse elemento que me fala mais de perto, porque, além das metáforas ser a maneira com a qual nós nos entendemos como pessoas, às vezes nós criamos metáforas porque nós fomos criados num contexto bélico e entendemos que, tornando as coisas bélicas, belicizando as coisas, nós vamos ser mais bem-sucedidos. E ser bem-sucedido é derrotar o outro. Uma coisa interessante é o negócio do vestibular. Quando eu fui ver a lista dos aprovados, quando eu fiz comunicação na FRJ, tinha lá uma lista. E fomos em grupo ver o resultado. Então eu olhei lá e eu passei. E outros colegas passaram. E alguns não passaram. Então, os meus colegas eram meus inimigos. Eu passei, porque eles não passaram. Para eu passar, eles tinham que não passar. Claro, há variações, notas de corte, coisas dessa natureza, mas, em regra geral. Ou seja, aqueles com quem eu me reuni, não foi o caso, para estudar junto, eram meus inimigos. Porque se eles passassem, eu não passaria. Só tinham 50 vagas. Como é que eu ia comemorar? Estava com mais 3. Um passou, eu passei. 2 não passaram. Eu saí gritando, passei! E o outro, não passei. O vestibular é uma das coisas mais injustas que existem. Porque nos coloca uns contra os outros.
Idem os concursos, que não respeitam individualidades, não respeitam competências. O problema é que o mundo é assim. E sendo assim, acaba nos dando a ideologia, ou a filosofia, ou os valores que devem ser os nossos. Uma pessoa bem-sucedida é a que derrota os outros. É interessante que, às vezes, quando acaba um jogo de futebol, do seu time com outro time, e o seu time perde, por exemplo, e você vê, de repente, a câmera, ao final do jogo, pegando o atacante do seu time, que devia fazer gol, mas é incompetente e não fez gol, trocando de camisa com o zagueiro que o anulou. Lá no fundo você diz, esse cara não tem amor à camisa. Como é que ele vai trocar a camisa com um cara que impediu que ele fizesse o gol? Mas os dois entenderam que aquele é um jogo, é apenas um jogo, não as vidas deles. E às vezes nós, do lado de cá, não entendemos que aquilo seja um jogo. Achamos que também são as nossas vidas. É por essa razão, paradoxalmente, que nós gostamos tanto de ver jogos. Inclusive, luta livre e boxe. Vamos pensar assim, bem pessoas, homens e mulheres, que usam a razão. Que graça tem uma pessoa tirar sangue do outro? Mas, vamos ser francos, falando de mim, homem. Você está passando pela sala, tem lá um box, você para, escolhe um deles e torce. Não é? Eu sou capaz dessa coisa horrível, e admito que é horrível e pretendo me livrar dela. Alguns aqui se livraram dela, para mostrar que nós somos belicosos, que desde criança nosso contexto nos encaminhou nesta direção. Fico pensando, se isso que chamamos de temperamento explosivo, alguns aqui talvez tenham esse temperamento, não advém de um comportamento prévio por causa da certeza que tem de que vai perder. Como vai perder? Sabe que terá alguma chance de vencer se atacar primeiro. Li uma frase que recolhi aqui que eu achei interessante. O agressivo se adianta a uma possível experiência de rejeição, tendo a certeza que alguém fatalmente irá contrariar suas expectativas. É por isso que os fracos são violentos. E aqui fiz uma lista de violência usando parcialmente aqui o Paul Tournier. Formas de violência. Irar-se, esmurrar a mesa, bater a porta, elevar o tom da voz, argumentar perfidamente para ferir o antagonista no seu ponto vulnerável. Marido e mulher fazem isso grandemente. Grandemente. Quando eu casei com você, você não era nada. Olha o que você é agora. Acabou. Mas se é para ganhar, a gente solta essa. Vai ofender, vai ferir, vai desarmar, vai arrebentar, vai quebrar, mas eu ganhei. Consequências nefastas, terríveis. Ficar emburrado, debochar, ironizar, chutar, empurrar, esbofetear, gritar, esfaquear, atirar. A violência, isso é uma discussão muito antiga, é intrínseca à condição humana.
mas ela pode ser desarmada. Provavelmente todos nós tenhamos uma inclinação para a violência, para resolver no grito ou no soco. Mas também a violência se aprende, mas também pode ser desaprendida. Não há como a gente viver e não experimentar conflitos. Em casa, na igreja, na escola, no trabalho, na rua. Não tem como não ter conflitos. Somos diferentes, temos visões diferentes, histórias diferentes, contextos diferentes. E a cultura diz, você resolve o conflito eliminando a fonte do conflito. Mata, que acabou. Ou seja, nós temos que sujeitar o outro. Mas a paz também se aprende. E Jesus chama de felizes aqueles que promovem a paz. Nós conhecemos pessoas violentas, agressivas, pessoas que não podem ser tocadas, que não podem ser desagradadas, porque são pessoas que não gostam de si mesmas. E há qualquer possibilidade de serem rejeitadas, elas tentam se impor pela força, para então ser aceitas pela força. Isso advém também em parte das comparações. Em relação à vida conjugal, eu digo que aqueles casais que há duas possibilidades de um casamento ser longo, não falo de qualidade, ser longo. Aquele em que um dos cônjuges se sujeitou ou foi sujeitado, ou aqueles que descobriram que a sujeição é mútua. Esses são casamentos felizes. Um se sujeita ao outro. O outro pode ser longo, mas não feliz. E o outro tipo já acabou. É por isso que Deus diz o seguinte: deixa esse negócio de vingança comigo. E temos vários versículos sobre isso, um deles está aí mencionado. O terceiro vetor do nosso corpo, de nossa cultura, é o consumismo. Eu vou chamar simplesmente de consumo. Não como um ato de consumir, mas como uma ideologia. O consumo é algo irresistível. Há uma empresa que muitos aqui conhecem, chamada Apple, que fabrica, primeiramente, Macintosh, computadores, depois o iPod, depois o iPhone, depois o iPad. Como é que é a estrutura mercadológica da Apple? Algumas características. Uma, os preços são muito caros. Custam caro os seus produtos. Segundo, são bons, muito bons. Raramente dão defeito. São muito superiores aos outros. Terceiro, são bonitos. E se tornaram objeto de desejo. Segundo eu li de uma biografia resumida do Steve Jobs, ele não fazia pesquisa de mercado. Todas as indústrias fazem pesquisa para saber o que as pessoas querem. Então produzem os seus artefatos. Ele dizia, as pessoas não sabem o que elas querem. Nós faremos os produtos, elas vão querer os nossos produtos. É uma inversão da lógica do mercado e, pelo menos até enquanto ele viveu, funcionou. Daqui para frente, nós não saberemos. O que a Apple faz, depois os outros também imitam. 3 meses antes, ele diz o seguinte:
No dia 12 de outubro, haverá uma conferência de imprensa em que nós vamos lançar um novo produto. Eles demitem se porventura vazar qual é esse produto. Ninguém sabe, só na hora. E o mundo inteiro que consome esse tipo de produto começa a especular. Agora mesmo, 12 de outubro, acho que foi essa data, ou setembro, não me lembro, eles iam lançar alguma coisa. E todo mundo especulou que seria o iPhone 5. Até a hora de apresentarem o que iam apresentar, que era o iPhone 4S, ninguém soube. O segredo deles é exatamente este segredo. Vão criando então uma necessidade. Depois dizem, à meia-noite do dia 14, por exemplo, você pode entrar na loja virtual ou no shopping A, B ou C, e tão somente a partir da meia-noite você comprará esse produto. Então, nos lugares onde eles terão, se formam filas dias antes para comprar aquele produto. E eles não fazem o produto com a demanda, para atender toda a demanda, fazem menos, para que muitos não consigam comprar, para a expectativa aumentar ainda mais. É isso que eu estou chamando de ideologia do consumo. Eu experimentei isso já algumas vezes. Quando saiu o iPad 1, eles anunciaram, dia X, iPad 1. Eu disse, compro ou não compro? Bem, vou comprar. Fiquei esperando da meia-noite. Olha que ridículo. Por que eu não comprei no dia seguinte? Não, porque pode acabar. Faz parte, pode acabar. Então, meia-noite. Entrei meia-noite e comecei a preencher o cadastro. Botei meu cartão de crédito, fiz tudo bonitinho. Aí eu disse assim, mas eu preciso mesmo de um iPad? Apaguei tudo e não comprei. Mas quando saiu o 2, eu comprei. Não sou tão forte assim. É na comparação, portanto, que a ideologia do consumo, é no consumo, que a comparação encontra o terreno propício para crescer. É no consumo que a competição desabrocha sem culpa. A ideologia é nos tornarmos consumidores e não cidadãos. Desculpe o exagero, não existe mais cidadania. Existe consumo. O consumo precisa de nós, mas dá um jeito de convencer a nós que nós precisamos dele. O consumo, portanto, não é o consumo é uma ideologia. Consumir não é satisfazer uma necessidade, porque o consumo se satisfaz em si mesmo. O consumo é um ideal de vida, é um projeto de vida, é o nosso estilo de vida. Nossos desejos, nossas práticas, nossas instituições estão pervadidas pela lógica do consumo. Aí eu brinco assim, precisamos comer, o consumo nos sugere o cardápio e o restaurante. Não é verdade? Tem restaurante que cobra 10 vezes
o que custa um bife num restaurante comum. Acho que é meio impossível você fazer um bife 10 vezes mais gostoso do que um bife. Umas 2, 3 vezes, mas 10 vezes mais gostoso. Mas aquele restaurante você tem que ir. Precisamos dormir. O consumo nos estabelece o tipo e a marca do colchão. Seu colchão é da marca, por isso está com dor nas costas. Você acredita e compra aquele colchão. E continua com dor nas costas, porque não era o colchão. Precisamos morar e o consumo nos conforma à arquitetura. Agora, por exemplo, é muito comum nos novos apartamentos, em que o apartamento é pequenininho e a área de lazer é imensa. Se você quiser o contrário, compra um apartamento velho, que daqui a pouco não vai ter mais. Porque a onda, a moda, o consumo diz para você, não importa se você quer isso ou não, que apartamento é pequenininho, mas a área de lazer é imensa. E o condomínio também, igualmente imenso no seu valor mensal. Precisamos nos vestir e o consumo nos dita o modelo e a marca. E para mim o clímax do paroxismo é o seguinte: tem umas camisetas masculinas brancas, tecido comum, que tem umas letras vermelhas bem grandes assim na frente, escrito diesel. Sabe o que eu descobri? Que diesel é a marca da camisa. Aí o cara paga por aquela camisa 10 vezes mais do que ela custa para fazer propaganda da marca da camisa. É isso que eu chamo de um consumo totalmente ideologizado. Ora, se alguém quiser que você ostente uma propaganda do seu produto, tem que lhe pagar por isso. E não o contrário. Me parece lógico, pelo menos. Mas não é a lógica que funciona. Não é verdade? Precisamos trabalhar. E o consumo nos orienta qual a profissão. E aí tem um monte de exemplos que eu não vou poder mencionar. Caminhando para o final. Eu ouvi uma história que eu adaptei, que é a seguinte. Real, mas os termos são meus. Um mentor espiritual acolheu várias pessoas numa voluntária busca de equilíbrio num retiro espiritual. Uma montanha. E durante alguns dias, as pessoas oraram, jejuaram, comeram, enfim, viveram um outro jeito de viver, um outro estilo de vida. E quando acabou o encontro, estavam as pessoas indo para casa, o mentor disse o seguinte: não pensem que agora vocês estão voltando para o mundo real. Na verdade, ao saírem daqui, vocês estarão deixando o mundo real. A vida vivida é aqui, nesses dias. Não há lá de fora. Aquela feita de comparações, competições e consumismos, aquela não é a sua vida. Aquilo é irreal. Tem razão o mentor? Releio então Paul Tournier. À luz das Escrituras, a nossa vida é um dom de Deus. É um tesouro incomparável. É um potencial que nos cabe cultivar e defender. Nós não podemos nos aniquilar. Nós não devemos esmagar as aspirações que Deus pôs no nosso coração. Nós não podemos silenciar as nossas convicções. Nós não podemos renunciar à nossa personalidade. Nós não podemos permitir que o outro, seja a cultura, a família, a igreja,
que bicho for, decida quais são os nossos valores, os nossos gostos, os nossos desejos. Mas para isso, nós precisamos prestar muita atenção. Por isso, o título desse estudinho foi: Atenção, a vida não é isto. Então as tarefas são, gente, preencham, por favor, este formulário e me entreguem, anônimo, preferentemente. E entreguem a filipeta sobrante a alguém a quem você quer muito, para conferir pelo menos uma coisa. Depois você cheque para ver como é que estão as coisas. Aqui tem alguns exercícios, eu não vou detalhar, só vou entrar no ponto 5 aqui. Decida viver de modo livre das opiniões a seu respeito e dos estilos de vida dos outros, mesmo que lhes pareçam perfeitos. Termino, eu fui fazer uma palestra no lugar e aprendi uma coisa interessante. Os alunos me contaram. Ele disse, se referindo a pastores, que o pastor sempre paga aluguel, simbolicamente falando. Comparando com alguns aqui que moram de aluguel, e a maioria que mora de aluguel não gosta de morar de aluguel. Alguns gostam, a maioria não gosta. Eu morei de aluguel um tempo na minha vida, como todo mundo, e eu sentia que ir lá levar aquele dinheiro para aquela mulher que era dona do imóvel era um dinheiro jogado fora. Era o meu sentimento. Pagar aluguel é ficar se explicando como é que vai a casa, estou cuidando direitinho dela e tal. Então ela dizia que, essa pessoa dizia que pastor paga aluguel. Tem que dar satisfação na hora que ele acorda, se ele está em casa, se ele está na rua, se está de bermuda, se não está de bermuda. Tá. Mas não é esse o meu ponto, não. Eu quero dizer que às vezes nós vivemos pagando aluguel. Sempre nos explicando. Porque eu quero que você me ame. Eu quero que você me aceite. Mas eu não quero que você me aceite do jeito que eu sou. Como é que você quer que eu seja? Então eu vou ser isso que você quer que eu seja. E você vai me aceitar. Isso é pagar aluguel. Isso é viver uma vida irreal. Vamos considerar, portanto, esses 3 elementos aí. Vamos parar de nos comparar. O Salmo 119 é riquíssimo. Nós somos únicos, absolutamente singulares. Ninguém pode ser o que eu sou. Eu não posso ser o que ninguém é. Por exemplo. Vamos parar de competir. Se o meu colega foi promovido e eu não fui, ok. No máximo, entender os processos racionais e acabou. Talvez ele mereceu mesmo e eu não. Ou talvez foi uma injustiça que cometeram, e daí eu vou ficar magoado, ferido com isso? Por exemplo, por que fica competindo com roupa? Imagine isso sobre os adolescentes e jovens que não usam a roupa daquela marca, por exemplo. Vocês sabem disso. Vamos pensar se o consumo se tornou ou não se tornou um valor, uma filosofia, um estilo, um jeito de ser. É muito sutil. Não vem com uma cara de crack, droga, não. Vem com um rótulo de perfume, cheiroso, bem agradável. Mas essas coisas vão construindo uma poluição
na expressão aqui de Eugene Peterson. Gente, agradeço muito o heroísmo de vocês no feriado estarem aqui. Me sinto recompensado. Passei o dia inteiro, parte de ontem e hoje, o dia inteiro escrevendo esse texto. Vocês veem que tem alguns erros aí, inclusive. E me sinto, primeiro, abençoado por ler esses autores, pensar um pouco, refletir sobre isso, trazer tais temas. E segundo, trazer alguma contribuição para que cada um de nós reflita, pense. São sementes lançadas. Frutificarão algumas, não frutificarão outras. Algumas ideias não fazem o menor sentido para você, não faz parte da sua vida, ainda bem, ou ainda mal. Outras fazem, outros tocam lá no fundo da sua alma, outros não tocam. As experiências que eu conto aqui, pessoais, de propósito, para ver se ativa as suas, você tem iguais, mais dramáticas, melhores do que as minhas, mais ricas, mais tristes. E assim vamos pensando um pouco, parando de viver na onda dos outros. Isso é uma desgraça. Eu não sei nadar, vocês sabem disso, né? Nem andar de bicicleta, nem subir em árvore. Mas eu não sou menos feliz por isso. Nem gostaria. Nadar um pouquinho. Eu gostaria de saber cantar, pintar e compor. Isso eu não sei. Mas também não estou triste porque eu não sei fazer isso. O que eu tenho? O que eu sou? Vou fazer disso o melhor que eu tiver nos próximos anos que eu ainda tiver. Eu acho que é assim que temos que ser. Nada de conformismo, eu nasci assim, vou morrer assim, de jeito nenhum. Mas algumas coisas que eu não sou, eu tenho que verificar se fazem falta. Se não fazem falta, por que eu vou querer ser o que não me fará falta? Não é? Hoje eu estava vendo uma reportagem, ou ontem, acho que ontem, de balão, né? Hoje, balões, mostrando aqueles balões que fazem até viagem interoceânicas, né? E eu disse, puxa vida, isso aí seria fantástico, hein? Sozinho, durante 20 dias, cruzando os céus do mundo num balão. Mas não é para mim. E também, não vou morrer porque eu não andei de balão, né? Cruzando os oceanos durante 20 dias. Mas que é algo extraordinário, sem dúvida é. Né? Pelo menos para mim. Outras coisas não são, esta é. Mas isso também não faz diferença. Se vamos sofrer, digamos assim, vamos sofrer por aquilo que realmente importa. Por aquilo que nos faz, de fato, infelizes. Não por aquilo que não nos faz. Não nos faz feliz ou infeliz. Ter carro mais novo ou mais velho, da marca A ou da marca B, uma casa A ou a casa B, mais roupa ou menos roupa, mais calçado ou menos calçado, não faz a menor diferença. Mas a nossa cultura nos diz que faz diferença. Este é o ponto. E nós somos a nossa cultura. Não estou pregando que não devemos ganhar dinheiro, que não devemos trabalhar, que não devemos ter plano de saúde, não devemos ter casa, nada disso, não estou dizendo isso não. Só estou dizendo que isso também não tem a ver com felicidade. Tem a ver com outras coisas, sobrevivência, subsistência, mas não com felicidade. Isso é outra coisa. E penso que uma coisa que a gente deve ver se a gente se livra desse fardo é o da comparação. Para de comparar. Uma careca, outra não é careca. Que diferença faz ser careca ou não ser careca? Não é? Ser surdo de um ouvido ou não, que diferença faz? Não está escutando, não está chegando de óculos, que diferença faz? Nós fazemos que o outro enxerga, tem olho de lince, o outro corre muito. Ok? Vamos orar para que Deus nos ajude nessa caminhada. Desculpe, me alonguei um pouquinho hoje.
Mas não prometo que isso não vai voltar a acontecer. Obrigado a Deus por esse tempo aqui juntos com os teus filhos. Te rogamos que nos ajudes a olhar para nós mesmos como o Senhor mesmo olha, feitos por Ti de modo especial. Ajuda-nos, Senhor, a ser o que nós somos, a ser o que nós podemos ser. Desintoxique-nos, ó Deus, de tudo aquilo que quer nos levar a ser aquilo que não tem a menor importância e que, na verdade, nos afasta da imagem e semelhança com que nos fizeste. Fortalece-nos e capacita-nos. Em nome de Jesus te peço. Amém. Até quarta-feira que vem, irmãos, se Deus assim nos permitir.